Paz e alegria, queridos irmãos que assistem às nossas palestras aqui no canal do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Nós hoje vamos fazer a abertura de mais um estudo com uma página do livro Vida Feliz, da nossa querida irmã Joana de Ângeles, foi psicografado pelo querido companheiro Divaldo Pereira Franco. A lição é a de número 4. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Após esta bela página, vamos fazer uma oração. Jesus querido, divino irmão, estamos aqui, primeiramente, para agradecer a oportunidade de mais um estudo em que vamos nos esclarecer para que tenhamos condições de continuar na senda do progresso. Abençoa todos que estão assistindo a esse estudo e que tenhamos, Senhor, sempre condições de orarmos e ajudarmos uns aos outros. Agradecemos do fundo de nossos corações, rogando paz a toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigada. Vamos a mais um estudo. Que a paz do Cristo esteja conosco. O assunto da noite é como entender o luto. Principalmente que nós ainda estamos vivenciando todo esse turbilhão de transformações, de situações inusitadas por causa da pandemia do Covid-19. Momento rico, cheio de significados, uma oportunidade ímpar que a espiritualidade nos proporciona para que nós possamos voltar para dentro da nossa casa mental, da nossa casa espiritual, e possamos avaliar como é que anda o nosso processo de amadurecimento enquanto espíritos que somos em trajetória evolutiva, para buscarmos o caminho da porta estreita, do caminho estreito, que leva à felicidade plena, que é o nosso destino enquanto espíritos caminhando para a perfeição. Sabemos que a estrada é longa, que muito ainda temos que reencarnar, que aprender, que caminhar. Mas só de sabermos, termos o alento dessa doutrina maravilhosa, que nos ensina a verdade sobre a imortalidade da alma, já implica naquilo que a doutrina espírita traz na sua essência, que é de consolar. Consolar no sentido de levantar o ânimo, de dar uma nova perspectiva sobre as problemáticas existenciais, fazendo com que a entendamos em verdade e vida, qual o nosso Mestre Jesus exemplificou. E Kardec, com essa equipe maravilhosa de espíritos superiores e de médiuns, ressignificaram, podemos falar assim,
ampliando a visão, buscando nos fortalecer, nos dando força para cada dia, a cada momento, independente do que aconteça, busquemos a construção íntima do reino de Deus, que é a missão do nosso Mestre Jesus. Dito isso, vamos conversar sobre esse assunto. Né? Conversar. Bom, nós fomos surpreendidos ano passado com a presença na nossa vida de um vírus, de um ser insignificante em todos os sentidos, mas com uma capacidade de nos adoecer e de nos levar a óbito, causar sequelas e tantas coisas mais. E ele fez algo que a gente não imaginava possível de acontecer. Que toda a humanidade encarnada na Terra no momento tivesse que dar uma reestruturada na sua vida e voltar para dentro das suas casas, para o convívio humano, nos fazendo perceber o quanto nós estamos precisando investir naquilo que a gente tem de mais precioso, o tesouro que a gente leva quando voltarmos para a nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Aquele tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não desintegra, que é a nossa essência de humanidade. Sabe o Filho do Homem que Jesus tanto falava? É essa a trajetória do Filho do Homem. Claro que nós estamos vendo um turbilhão, muitos atordoados, muitos não conseguindo fazer esse processo de ressignificação de uma forma mais madura, mas tenhamos a certeza de que todos estão passando por um processo de aprendizado e um processo de transformação. Porque encarando como estivermos encarando tudo isso que está acontecendo, todo esse turbilhão ao qual nós estamos nos defrontando, causado por nós mesmos, sabemos disso. A angústia bate. E a angústia é aquela dor da alma da qual ninguém pode escapar. Dando essa introdução, a gente vai situar o nosso tema em basicamente 3 movimentos. Primeiro, a gente vai dar um conceito de luto, né, para a gente entender. E quais são os movimentos? A gente vai falar um pouquinho daquilo que as pessoas, os profissionais da área de saúde, principalmente saúde mental, têm pensado a respeito desse luto pela Covid-19. Nós vamos falar também um pouco sobre outro processo de luto que é muito peculiar, que guarda características muito próprias, que é o luto por suicídio. Por quê? Porque nós sabemos que o suicídio é uma pandemia que está aí há muito tempo e que, por causa de todas essas transformações, é muito provável que o número de tentativas, e infelizmente até mesmo
de pessoas que tiveram êxitos nesse ato do autoextermínio tem aumentado significativamente. E nós vamos terminar fazendo uma reflexão sobre essa questão da perda de entes queridos à luz da doutrina espírita. Então vamos começar. Primeiro, o que é o luto? Permitam-me que eu vou ler aqui uma definição, uma conceituação de luto. O luto é um sentimento de profunda tristeza. Por isso, uma resposta esperada e natural diante de uma perda significativa. O que a gente está querendo dizer? A gente considera o luto, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, como um processo de tristeza, como a gente falou, proporcionado por qualquer mudança significativa na nossa vida. A mudança de um emprego, a perda de um emprego, um filho que casa e se muda, uma separação amorosa, né? Qualquer mudança nesse sentido que faz parte da nossa identidade e que de repente ela se rompe. Então, o que acontece? O nosso psiquismo, de forma sábia, faz com que as nossas emoções voltem para dentro de nós. Que nós, digamos assim, né, de uma forma muito simplória, peguemos todas as nossas energias e a investamos dentro de nós, no nosso eu profundo. Voltemos para dentro para que nós possamos nos reorganizar. A tristeza tem essa função, ou seja, do ponto de vista dos afetos, do ponto de vista psicológico, da saúde mental, a tristeza é uma emoção básica, fundamental, reestruturante do nosso psiquismo nos momentos de perda. Nós hoje em dia não estudamos mais as emoções vendo só a emoção tal é negativa, não. Nós vemos ela no seu processo de estruturação do psiquismo, para que nós nos tornemos melhor, digamos assim. A gente está sendo muito simples, porque o assunto não é emoções. E como mantê-las equilibradas, ou quando elas estiverem em desequilíbrio, como é que a gente volta para o equilíbrio e volta para a saúde? Então, é nesse sentido que a gente está falando. Daí o luto. Então, o luto, ele é um processo de reestruturação do nosso psiquismo. O luto, queridos e queridas, significa saúde mental. O luto significa o momento que nós investimos todas as nossas energias para dentro, para que nós possamos criar novos hábitos, ou seja, que nós possamos reorganizar a nossa vida diante de algo que nós perdemos, que não volta mais. Além do que, como é no caso específico que a gente está falando, pela morte de alguém que nos é querido, que nos é próximo, é nos habituarmos a não termos mais aquele convívio, a não termos mais aquela convivência diária. O assunto no fim da noite, os hábitos que as pessoas têm e que fazem parte da nossa vida, a gente vai ter que rever isso tudo. Então, nesse sentido, é que o luto é fundamental e importante. Quando ele vira doença, quando ele se transforma em desespero,
em revolta. A gente vai falar disso um pouquinho mais para lá, tá? No nosso final. Tá? Então, dentro disso, o primeiro ponto que a gente coloca é de acordo com a situação que nós estamos vivendo no momento, que é do Covid-19. E aí, vocês nos permitam que nós vamos ler alguns trechos do texto Tempos de Pandemia de Covid, Tempos de Luto, que nós retiramos do artigo da psicanalista, psicóloga Érica Pallottino, que é especializada em luto, que ela trabalha nesses processos de doença terminal, com o doente terminal e dando suporte e apoio para a família desse doente terminal. E aí, ela escreve o seguinte para a gente: o processo propriamente de luto pode perder, portanto, né, no caso da Covid, suas características de normalidade. As circunstâncias, o contexto e as consequências da morte no cenário da Covid transformam as respostas de luto de sobremaneira que ainda teremos que aguardar alguns anos para compreender a dinâmica desse luto, diferente também de tudo que conhecemos deste processo. Por que a companheira está falando isso? E isso é a tônica dos profissionais que trabalham nessa área da saúde mental. Porque esse processo não está podendo ser vivenciado da forma como a gente habitualmente, culturalmente construiu, que é algo atávico nosso. Na antropologia, na sociologia, há estudos falando de que o ritual de sepultar os mortos é ancestral, ou seja, remete a quando nós, na condição de espíritos primitivos. E que esse é um dos primeiros passos para a criação do processo de civilização e a consciência do outro. Porque no momento em que um indivíduo desencarnava, né, ou morria, era sepultado, e se fazia um ritual de despedida para esse companheiro, essa companheira, inicia-se um processo de reconhecer o próximo e, por conseguinte, perceber do quanto o convívio com o outro é importante e fundamental para que nós possamos nos fundar enquanto sujeitos, enquanto ser. É o reconhecimento, mesmo que rudimentar, porque nós estamos falando de quando nós éramos bem primitivos mesmo, de laços de afeto. Então a gente vê o quanto isso é importante. E de alguma forma, nesses tempos de Covid-19, nós estamos, digamos assim, anulados de vivenciar isso. Quem desencarna por Covid, o corpo é lacrado e o sepultamento é imediatamente, sem que tenhamos a oportunidade de fazer todo aquele processo de despedida que o funeral propicia, digamos assim, como marco do início do luto, porque concretiza que não tem mais. A gente vê
o corpo físico indo. E aquilo marca um novo processo da nossa vida, como a gente começou, né, quando falando do conceito de luto, de que uma vida nova se inicia. Mas que a gente ainda não pode afirmar como é que isso vai ser processado na sociedade como um todo. Sobretudo nesse turbilhão que nós estamos vendo, e uma quantidade enorme de nós, seres humanos, que estamos com dificuldade de aceitar esse processo, que estamos em negação. Podemos até partir da hipótese de que essa negação significa que a sociedade contemporânea vinha numa batida de não vida. Aquilo que a psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, fala de pulsão de morte, que é viver para a saciedade do prazer imediato, né? A vida é curta, eu tenho que viver, a vida é curta, a vida é curta, a vida é curta, e aí a gente vai vivendo nos prazeres, vai se entregando à festa, vai se entregando no ter, mas que por dentro nós continuamos vivenciando um vazio, uma não vida, porque não estamos cultivando aquilo que realmente nos faz humano. Que a doutrina espírita, em essência, e de forma brilhante, resume, sintetiza numa frase: fora da caridade não há salvação. Mas uma caridade para dentro, não para fora. Não é aquela caridade que a maior parte de todos faz, de no final de ano rever, rearrumar seus armários, suas gavetas, etc., e doar aquilo que não usa. Mas uma caridade que pede para que a gente perceba qual é o nosso óbolo, qual a viúva, que podemos doar para o nosso próximo. O que a gente pode tirar de dentro de nós? A nível de perdão, e tudo que envolve esse perdão. Tolerância é uma das questões. Aceitar o outro como ele é. Daí a indulgência, tornar o nosso coração doce, ao perceber que o outro é um aflito qual nós, e que está em processo evolutivo qual nós, e que se nós temos um resquício de lucidez do processo de vida, precisamos estender a mão desse companheiro para esse companheiro. Tanto que Jesus diz que para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial, nós temos que amar os nossos inimigos. A gente faz isso desejando todo o bem para eles, orando por eles. Nesse momento, nos tornamos benevolentes, porque nós estamos fazendo o bem sem haver a quem. E daí, né, partindo disso, nós vamos falar desse outro grupo que a gente listou no início como tendo questões muito peculiares com relação ao luto, que são aqueles que perdem seus entes queridos para o suicídio. Tanto que eles são denominados dos
enlutados sobreviventes do suicídio. Por que a gente está falando isso? A doutrina espírita, ela traz uma visão diferenciada, magistral, consoladora com relação ao processo daquele que comete suicídio. E a gente sempre fala muito disso, mas a gente tem esquecido de quem fica, da dor de quem fica. E aí, mais uma vez, a gente vai recorrer ao trecho de um texto de um grupo que se chama Vita Aleri. Guardem esse nome, joga no Google, Vita Aleri, que eles têm uma página na internet com um material farto e muito bom sobre suicídio em todos os seus aspectos, principalmente no suporte, no amparo e no acolhimento aos enlutados sobreviventes por suicídio. E aí, um texto do suicidólogo Carl Andriessen, que fala o seguinte: é muito comum ouvirmos que os sobreviventes, após o suicídio, ficam tirando tudo do lugar e mudando tudo o que era antes. O que o nosso companheiro está querendo dizer? Uma pessoa que está vivendo o luto pelo suicídio, internamente, intimamente, está vivendo uma devastação, como se um tsunami tivesse passado pela vida dele e destruído tudo em volta. Vamos evocar uma imagem de um tsunami, aquela onda gigante que chega no local e destrói tudo. Depois que passa, aqueles que sobreviveram voltam aos espaços que ocupavam e vê uma desolação, uma devastação enorme. Tudo destruído, tudo em pedaços. E aí olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e fica assim: por onde recomeçar a reconstrução? Qual é o primeiro caco que eu pego? Por onde eu começo? O que eu deixei de fazer? O que eu não percebi? O que eu fiz de errado? Será que eu amei o suficiente? Passa isso tudo por dentro da pessoa. Em contrapartida, há uma sociedade que às vezes, ou muitas das vezes, emitem exatamente esse olhar para a pessoa que está sofrendo pela perda do seu ente querido que cometeu suicídio. Que pode não falar com palavras, mas que transmite, mesmo no silêncio, o olhar da crítica. Por que você não deu atenção para o seu filho, sua filha, seu esposo, seu marido? O que você não percebeu? Né? Então, o enlutado sobrevivente do suicídio está vivenciando tudo isso. E é algo que ameniza com o tempo, quando as pessoas são acolhidas, amparadas. Mas
que esse enlutamento, essa dor muito peculiar, elas vão levar para o resto da vida delas. Agora, imaginemos, quando estamos falando de uma sociedade no geral que condena esse ato de desespero, que é o suicídio, porque a gente não está falando de suicídio, mas o suicida, no fundo, ele não quer se matar. Ele quer se libertar de um problema que ele traz. E acho que a solução é acabar com essa existência, que ao passar para a erraticidade, as coisas vão ser resolvidas. Bom, voltando aqui. A maior parte das religiões condenam, sequer fazem uma prece para esse companheiro. E aí vem a doutrina espírita com todo o seu espectro consolador. Fora da caridade não há salvação. E mostra na fala dos companheiros que desencarnaram pelo suicídio que nada está perdido. Que temos a honra de termos sido agraciados com um livro chamado Memórias de um Suicida, psicografado pela nossa querida Ivone Amaral Pereira, que tem o relato do espírito Camilo Castelo Branco e a revisão doutrinária do espírito Leon Denis, nos mostrando que o espírito que o nosso mestre, nosso governador, Jesus, o nosso Cristo, solicitou para cuidar dos suicidas, for aquela que ele escolhera para ser a sua mãe quando encarnou, Maria Santíssima. Irmãos e irmãs espíritas, se nós lembrarmos sempre desse aspecto, o quanto nós não poderemos ajudar, auxiliar aqueles que nos chegam justamente pedindo um ombro amigo, para ser solidário com a dor que ficou porque perdeu um ente querido pelo suicídio. E finalmente nós vamos falar do aspecto consolador da doutrina espírita. E aí vocês vão me permitir que eu vou ler trechos de um texto desse livro, Palavras para a Alma, da nossa companheira Ana Teresa Camasmier, desculpa. O nome do texto é Maternidade e Desapego. A gente vai falar o porquê que a gente escolheu esse texto. Essa nossa companheira, ela vivenciou o caso do desencarne de um filho seu, jovem. Então, quando ela escreve esse texto, ela não está falando não só com a formação dela, que é de psicóloga, e não só como espírita, mas de como uma mãe espírita vivenciou esse processo. Então, gostaríamos... Desculpa,
Então, gostaríamos que nós, quando estivéssemos lendo, nós colocássemos no lugar, quando ela fala mãe e filho, qualquer relação que a gente tenha, porque cabe para tudo. E a nossa companheira fala assim: não nascemos preparados para ser filhos nem pais. À medida que a vida caminha, construímos esses laços e, na vivência deles, damos a eles contorno, consistência e espaço. Quando alguém casa ou vai morar longe, acontece uma reorganização, o momento do luto. Acordos, modificações contínuas dos modos de vivermos uns com os outros. Mas e quando um filho desencarna? E quando uma mãe desencarna? E quando um pai desencarna? Quando um irmão desencarna? Um amigo ou uma amiga muito querida desencarna? Como é continuar a ser mãe de um filho que já não transita em nossa casa nem solicita a nossa presença? O que é ser mãe nessa condição de espíritos imortais que somos e de saberes de que a vida continua? Ser espíritas não nos retira de grande transição que se dá em ambas as esferas da vida. A diferença é que ser sabedor da imortalidade que nos constitui impede a presença do desespero e favorece a concordância com os caminhos de Deus. Para os que desencarnam, uma nova realidade se descortina, seja para confirmar o aprendizado anterior, seja para ampliar conhecimentos. Porém, toda essa transição acontece em clima de saudade e tristeza, que são indispensáveis para que novas partes das nossas almas possam se abrir. Então, o que a nossa companheira está falando? Nós vamos nos sentir tristes? Vamos. Vamos sentir saudade? Vamos. Mas o sol da esperança não morre dentro de nós, porque temos a convicção de que vamos reencontrar esses entes queridos em algum momento depois que a gente desencarnar. Mas como ela falou, toda uma convivência, toda uma vida, tanta coisa juntos, não se pode perder. A saudade saudável nos torna humanos, nos humaniza. Sabe, aquele momento, permitam-me, eu vou trocar uma confidência com vocês. Quem me conhece sabe que eu vivenciei muitos lutos na minha vida em diferentes etapas. Eu tive o luto pelo desencarne da minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade, que é uma experiência. Depois, mais adulta, eu tive o desencarne de meu pai. Depois, minha família é grande, nós somos 6, né? Éramos 6, agora somos 2. Depois teve o desencarne do meu irmão, das minhas irmãs, inclusive ano passado, em 2020, eu tive 2 irmãs desencarnadas, né, por infarto. Como é comum morrer-se na minha família por infarto, né, faz parte do repertório, mas enfim. Mas o que eu queria falar é do meu irmão. Meu irmão morava em Brasília, e geralmente na época do meu aniversário, que é em novembro, ele costumava vir ao Rio de Janeiro, porque ele era militar reformado do paraquedista, e eles nessa época tinham uma festa que eles se reuniam, então ele vinha. E aí, como ele gostava de bacalhau, no nosso aniversário, estava aqui, a gente aproveitava para fazer. E era muito interessante que ele sentava do meu lado, e eu não gosto de cebola. Desculpa estar falando uma coisa tão assim, mas é o que acontece com a gente. Eu não gostava de cebola, e eu ia separando e ele ia comendo, sabe? Ele ia pegando.
No primeiro ano, depois que ele desencarnou, a gente fez, né? As minhas irmãs fizeram bacalhau, enfim. E quando eu fiz esse processo de separar a cebola do prato, bateu a saudade. Porque ele não estava mais ali para fazer isso. Mas não bateu o desespero. Mesmo sentindo a saudade, mesmo batendo aquela tristezinha, deu para agradecer a Deus a sua infinita bondade e misericórdia que permitiu que nesta existência eu pudesse conviver com esse espírito que tomou o corpo do meu irmão como meu irmão mais velho. Que aquela lembrança foi um momento em que veio à mente a seguinte coisa: quanto você foi importante na minha vida para eu ser o ser humano que eu sou. Então, às vezes, esse momento de saudade que bate, que é o que a companheira está falando aqui, é isso. O que não é bom é aquele desespero. Sabe aquela coisa de que depois de anos da pessoa ter desencarnado, o quarto dela ainda continua do mesmo jeito? E que a gente se debulha em lágrimas. Por que que você me abandonou? O que que eu faço da minha vida? Minha vida não tem mais sentido? É disso que a gente faz que não faz bem. A gente até aconselha as pessoas que estão vivenciando isso que procurem ajuda médica, porque isso não é bom. Isso não faz parte do processo salutar. Certa feita, no nosso trabalho mediúnico, e depois conversando com outros colegas, eles relataram que também vivenciaram momentos como esse. Um espírito que desencarnou jovem chegou pedindo ajuda num trabalho mediúnico, no processo de psicofonia, dizendo que estava se afogando. Quando um espírito assim chega, o que que a gente vai pensar? Ele está se afogando num mar, num lago, numa cachoeira, seja lá o que for. E ele relata que ele estava se afogando pelas lágrimas de desespero que a mãe dele chorava no quarto dele, que ainda continuava preservado, mesmo ele estando desencarnado. Isso acontece com todos os espíritos? Não. Mas a maioria de nós, às vezes, não tem a maturidade suficiente, sequer tem o conhecimento real e patente que a gente tem da realidade da imortalidade para dar curso e suportar esse tipo de coisa. Então, vamos pensar nisso, né? E aí, a companheira termina falando assim: diante dos entes desencarnados, se nossos olhos forem bons de ver, ou seja, livres de julgamentos ou expectativas, de modo que possam enxergar para além das nossas carências, talvez o nosso olhar seja uma festa quando o reencontro acontecer. Ou seja, à medida que a gente vai amadurecendo isso, que a gente vai vivenciando essas perdas dessa forma equilibrada,
a gente vai fortalecendo dentro de nós o desejo, a vontade firme e mesmo a certeza de que quando voltarmos para a espiritualidade, para a erraticidade, que festa que não vai ser por nós reencontrarmos os nossos entes queridos. Sejamos amorosos e generosos com aqueles que não estão conseguindo entender o que está ocorrendo. Sejamos aqueles que não vamos ficar parados criticando as pessoas, porque na nossa visão, sem sabermos o que passa de fato dentro de cada um, estamos considerando insensíveis pelo que está acontecendo. Vamos investir todo esse conhecimento que a gente tem, todo esse potencial e essa capacidade, mesmo pequenininho, mas que a gente já tem, e que o Mestre Jesus conta com isso, para que nós possamos orar por estas pessoas, orar por todo sofrimento, que no fundo é um sentimento de perda, de luta, porque todos estamos tomando consciência de que muito o que virmos construindo até então não é vida de verdade. E que nós vamos ter que refazer a nossa trajetória. E nós sabemos o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil. Mas voltando ao que a gente estava falando antes, se nós que já temos a consciência disso, orarmos verdadeiramente, investirmos no amparo, no apoio, para socorrermos, ou melhor, para sermos instrumentos que viabilize que toda essa espiritualidade bondosa e superior que está efetivamente na nossa psicosfera da Terra neste momento, possa levar um amparo, o refrigério e a vida em abundância do nosso Mestre Jesus para todos. Falamos isso porque esta é a essência da mensagem que o livro que o nosso querido Divaldo Pereira Franco psicografou agora, né, no final do ano passado, que chegou a gente agora em janeiro, fevereiro, que é No Rumo para o Mundo de Regeneração, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos conta. Mais do que falar qual é o significado do Covid-19, o que está causando, o que não está causando, ele está mostrando o quanto os nossos amigos espirituais, amigos e amigas, estão próximos de nós, nos dando todo o apoio, todo o amparo, para que nós possamos passar por este momento investindo no processo de autoiluminação. Ele mostra Dr. Eurípides Barçanufo com toda a sua equipe dando apoio e suporte para os profissionais de saúde. Mostra Ismael, nosso anjo guardião, e o anjo guardião de todas as nações desse nosso planeta Terra, neste momento, atuando. Mostra Maria Santíssima vindo pessoalmente fazer o processo de resgate de um espírito e seu grupo num estado dilacerante. E tantos outros. Então, aproveitemos nós que de alguma forma estamos vivendo algum processo de luto, aqueles que estão vivendo luto pela perda de entes queridos, ou por esse mundo que está aí,
para investirmos dentro de nós e buscarmos aquilo que é a nossa essência, que é o amor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E sendo assim, nós agradecemos a Deus, nosso Criador, pela vida, por nos amparar e por nos nutrir com o seu amor e com a sua misericórdia. Agradecemos a Deus por estarmos reencarnados neste momento tão precioso, tendo como nosso guia e modelo esse irmão maravilhoso que é o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que se permitiram fazer parte da nossa vida, se permitiram ser os nossos queridos e queridas, ser os nossos afetos. Que a nossa gratidão possa chegar até eles. Que os nossos pensamentos de paz, amor, harmonia e equilíbrio possam chegar até eles e chegar a todos que estão desencarnando neste momento por Covid, pelo suicídio e por tantos outros processos. Que todos aqueles que ficam, os enlutados, também possam estar recebendo todo o amparo, todo o suporte da espiritualidade amiga, fazendo com que o sol da esperança se acenda, mesmo que pequenininho, e ilumine a sua fé, acendendo a certeza que nada está acabado, que é apenas um até logo. Agradecemos a oportunidade, que Jesus continue a iluminar esta casa espírita e a todos os seus trabalhadores. Que assim seja, graças a Deus.